Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje nós vamos começar o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Meu irmão, o livro de Apocalipse foi escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, né? E foi escrito por ocasião quando os cristãos estavam num período de grande perseguição, né? E aqui são dois períodos muitas vezes mencionados, posterior ao reinado de Nero, de 54 a 68 DC, e a última parte do reinado de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo também, né? E a maioria dos estudiosos data que esse livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, ou seja, João já estava velho aqui, tá? É o último livro, e João não é porque eu seja o último livro cronologicamente, mas João já estava velho aqui, tá? Lembrando que João foi o único a morrer de causas naturais, tá? E nessa época, nessa ocasião aí, as autoridades romanas já estavam a impor o culto de adoração ao imperador. E os cristãos na época sustentavam ser Cristo, Jesus o Cristo, e não César, né, o Senhor. E aí enfrentavam hostilidade cada vez maiores, perseguições, mortes, né? E João escreve esse livro para os fiéis lá, os cristãos, resistirem com firmeza, né, não deixarem levar a exigência de adoração do imperador, né? E isso só aumentou a perseguição contra os crentes, tá? Esse livro, Apocalipse, do grego, quer dizer revelação. Muitos tomam como um livro de fim do mundo, não tem nada sobre o fim do mundo, não tem nada sobre dizendo que o mundo ia acabar. Inclusive tem uma palavra aqui, Armagedon, que não está nesse livro, que Armagedon é uma palavra, Ramegido, em hebraico, o Monte Megido, Ramegido quer dizer o Monte Megido, onde ocorreu a guerra do faraó Neco contra o rei Josias, tá? A qual morreu nessa batalha. E precisa entender, antes de tudo, que o Apocalipse ele é um livro de profecias já cumpridas, pretéritas, né? Mas ainda algumas para cumprir. Preciso entender outra coisa, contexto, verificar se aquilo cabe no nosso contexto ou não. Mas é um livro de bênçãos, porque trata, meu irmão, ele mostra as bênçãos aqui e trata da vitória final. Trata da nossa, como é que eu vou dizer? A nossa vitória em Cristo Jesus. A vitória em Cristo Jesus. Porque o diabo, o mal, não guerreia contra Jesus, nem contra Deus. Ele guerreia contra nós mesmos. Tá? É a vitória, como é que eu vou dizer? É a bênção final. Né? Então, para a gente estudar Apocalipse, a gente deve reconhecer que um tipo especial de escrito, quer dizer, o livro usa um estilo chamado apocalíptico, né? Que é um estilo literário altamente simbólico. É lógico que os símbolos têm um propósito por trás dele. Por exemplo, quando a gente vai ver aqui a frequência do número 7, que é usado 52 vezes. Ou seja, 7 quer dizer um sinal de perfeição de ação completa, tá? E outra coisa, aqui nós não vamos tratar de arminianismo, calvinismo. Não muda nada, eu não acredito nisso. Não vamos tratar aqui de tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Não vamos tratar que não é fundamental e não define nada disso, tá? Preciso entender isso. Você fica muito mais a nível acadêmico, que também não é o objetivo da Bíblia propor nada disso. Tá? Isso aí são coisas que os estudiosos na academia querem aprofundar e debater alguma coisa, mas o essencial é a gente entender a mensagem do Apocalipse. Tá? Nós vamos começar estudando o capítulo 1. Revelação, e aqui já fala assim, Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve irá acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido aos seus servos João. Então, Deus enviou seus anjos,
mostrou a Jesus para torná-la conhecida, né? E esse João que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e aguardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Precisa entender o tempo está próximo? Tá. Jesus, quando veio, começou a plenitude dos tempos, a partir dali começou a contar a caminhada para a segunda volta e o fim dos tempos. Tá? Quando é? 1844, não tem nada disso escrito aqui. Essas contas mirabolantes que fazem aí, que não acrescentam nada. Tá? Os 24 anciões, aqui não acrescenta nada. Tá? E vai começar justamente com uma coisa aqui interessante, que a gente vai ver lá no versículo 1, 3, aí vai falar aqui, bem-aventurados que guardam a palavra. É a primeira das 7 bem-aventuranças desse livro. Feliz, né? É um livro de bem-aventurança. Bem-aventurança 7, é sinal de completude. Preciso saber isso. Aí João vai começar com a saudação e a doxologia, né? Que é uma forma de oração. As 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era, que é e há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano rei da terra. O Jesus Cristo é o primogênito, primeiro que ele é o filho unigênito de Deus, segundo que ele é o primogênito, é o primeiro e o único que ressuscitou, tá? Essas 7 igrejas são um sinal também de completude, e elas são localizadas a 80 quilômetros de distância uma das outras, né? Lá na Ásia, né? E aí vai dizer, ele nos ama e nos libertou do nosso pecado por meio de seu sangue, nos constituiu reinos sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. E aí, vocês veem aqui dizendo que ele virá com as nuvens, todo olho verá, mesmo aqueles que estiverem, mesmo aqueles que os traspassaram de todos os povos da terra. Os traspassaram quer dizer que furaram com a lança, né? E aí vem falando, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, aqui ele está no Espírito Santo, né, movido no Espírito Santo, e eu ouvi por trás de mim uma forte voz, como de uma trombeta, que dizia, escreva no livro que você vê e envie essas 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aqui, meu irmão, quando ele fala também aqui, o dia do Senhor, aqui, o dia de Jesus, está se referindo também, um termo técnico aqui, está se referindo ao primeiro dia da semana, que é chamado dia do Senhor, que Jesus ressuscitou. Por isso que a gente tem um culto no domingo, o primeiro dia da semana, que é o dia que Jesus ressuscitou. Muitos não concordam que o dia, por uma questão de denominação, que o dia sábado, que o Shabá para santificar, mas o dia, quando fala o dia do Senhor, está se referindo ao domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou, tá? Depois de ter citado as 7 igrejas aqui, ele vai falar, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando, vi 7 candelabros de ouro, entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos como a neve, e os olhos eram como chão de fogo, seus pés eram como de bronze, uma fornalha ardente, e o som da sua voz como o som de muitas águas. Tinha a sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saíam espada afiada dos gumes, e aí a gente vai parar aqui e vamos entender. Primeira coisa, quando está falando aqui de 7, está falando de perfeição, né? A menorá é um símbolo. Tem um candelabro que tem um pino central e tem 7 braços, né? 7 hastes. Interessante também que essa é uma característica desse livro, a presença de candelabro. E outra vez, quando ele fala que estava vestido de roupa de couro, com roupa de couro, aquilo tá, com roupa de couro, com roupa reluzente de ouro, aquilo está se está se referindo a uma veste sacerdotal comum na época, tá? Era uma veste sacerdotal. Porque Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no costume hebreu judaico, lá como Arão usava, lá no tabernáculo, Jesus está representando aqui, tá?
Tinha sua mão direita 7 estrelas, sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada, meus irmãos? Essa espada afiada é a palavra de Jesus Cristo. É a palavra de Deus que corta, separa medula e ossos. Está escrito lá, né? Não tenha medo. Então, meu irmão, a gente já fica tranquilo que Jesus já disse, não tenha medo. Se você não deve nada, nada tem. Me ter medo. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega. Jesus começou e ele é o único, meu irmão. E Jesus veio aqui para nos salvar. Portanto, a gente fica em tranquilidade. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus morreu, venceu a morte e ressuscitou, está vivo para todo sempre. Mas agora estou vivo para todo sempre. E tem as chaves da morte e do Hades. Está escrito aqui. Jesus venceu a morte, né? E o Hades aqui é sepultura. Tá? Venceu a sepultura e venceu a morte. Tá? Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, dos 7 candelabros, das 7 estrelas. E as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, está vendo ali que tem 7 candelabros, representa 7 igrejas, né? E as 7 estrelas são os anjos que estão à frente das igrejas, meu irmão. A gente está percebendo aqui que é uma coisa para meditar em uma bem-aventurança, meu irmão. E agora a gente vai começar a trabalhar daqui para o capítulo 2 a questão das cartas, né, às 7 igrejas. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo Deus esteja sobre nós, nos consolando e nos abençoando, e que o Espírito Santo esteja nos guiando a entender a mensagem da Bíblia. Deus nos abençoe.